agradecer o convite feito pelo IAB, na figura do meu amigo querido, meu colega e professor da FGV de Direito Rio, querido Link, Luiz Guilherme Bigliora. Satisfação de dividir a mesa com você, Dona Polônia, com o nosso querido magistrado, doutor Otávio Calvé. E, enfim, dizer que sempre é uma satisfação muito grande estar aqui no IAB, nessa casa bicentenária. Eu vou parafrasear um pouquinho aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, não nem parafrasear, mas reproduzir um pouco de uma brincadeirinha que ele sempre faz em muitas das palestras dele. Ele conta um episódio de um julgamento, não mais que um julgamento, de um colegiado aqui no Tribunal de Justiça, em que todo julgamento, o desembargador ele pegava essa mesinha aqui, eu acho que eu fico imaginando a mesa do tribunal exatamente como essa aqui, né, que ele abria, o desembargador abria a gaveta, dava uma olhada no papel que estava escrito alguma coisa lá, depois fechava a gavetinha. E aí, na sessão de julgamento subsequente, ele fazia a mesma coisa, e isso se tornou uma rotina naquele colegiado, até que em um determinado momento, aquele desembargador veio a falecer. E quando o desembargador vem a falecer, os seus pares na sessão subsequente não tem nenhuma dúvida do que eles devem fazer. E eles decidem abrir a gaveta. Só que o problema é que a gaveta está exatamente como essa, né? Você não consegue abrir, ela está aqui fechadinha. Então os colegas chamam o chaveiro rapidamente, todos vêm correndo, chamam o chaveiro, vão abrir aquela gaveta para ver o que tem lá. E abrem a gaveta, encontram aquele papel, quando pegam o papel, eles vêm lá. Ex-nunc para frente, ex-tunc para trás. E esse episódio ele conta porque ele está relatando as dificuldades pessoais daquele desembargador de reconhecer suas limitações. Ele não conseguia lembrar a diferença entre ex-nunc e ex-tunc. Não adiantava, eram 40 anos de carreira, estudos, enfim, dedicação ao direito, mas a diferença entre ex-nunc e ex-tunc ele não conseguiu gravar. Estou falando isso porque eu quero reconhecer minhas limitações desde logo, para dizer-lhe que eu não sou um advogado militante na área trabalhista, muito pelo contrário. Eu conheço muito mal o direito do trabalho. Minha única experiência na esfera trabalhista foi como procurador do município. Eu fiquei lotado na área trabalhista durante 9 meses e, nesse período, eu tive que fazer as audiências trabalhistas. E era uma coisa muito interessante, porque a primeira audiência que eu fui participar, sentei, né, no lugar que eu entendi que me cabia, que me competia, e tomei uma bronca do magistrado, falando: doutor, o senhor está no lugar errado, estava no lado oposto da mesa. Então foi ali que eu descobri pela primeira vez o que era o direito do trabalho, o que era o processo do trabalho. Não sei se foi com você, mas eu vivi realmente essa experiência. E mais, naqueles 9 meses de audiências, e foram muitas audiências, muitas, era toda vez o mesmo tema, eu só discutia a mesma questão, que era terceirização de serviço pela administração pública. Então, eu não sabia nada da matéria de fato, a contestação era absolutamente genérica, eu não discutia nenhuma daquelas rubricas específicas, enfim. Então, eu quero confessar para vocês, eu não sei nada de direito do trabalho. Bom, feito esse esclarecimento introdutório importante, eu vou ainda assim dividir algumas reflexões sobre o assunto que me parecem prudentes, mas um olhar um pouco externo. Tem uma temática que não é própria do direito, é da área de estudos organizacionais, que por sua vez está inserida na área de negócios. Muito estudado esse tema, em que os professores de administração, de negócios, eles costumam dizer que existe um fenômeno, que é o fenômeno da resistência à mudança. Ele está presente em toda a organização, seja pública, seja privada, é da essência, da natureza humana que as pessoas resistam. E em qualquer organização, quando você tenta implementar uma novidade, quando você tenta implementar uma inovação, a tendência natural do ser humano é dizer não. Tá? E essa tendência se agrava em ambientes em que existem já verdades preconcebidas, concepções ideológicas muito bem estabelecidas. É muito mais difícil de você emplacar inovações ou novidades nesses ambientes. Eu posso falar muito da experiência que eu tenho como procurador do município, como advogado público, que você emplacar um modelo mais harmônico, mais equilibrado de solução de conflitos como a arbitragem, é muito difícil na administração pública, porque o procurador, em geral, está acostumado a lidar com uma realidade em que ele tem prazo em dobro para recorrer, prazo em dobro para contestar. Se ele não contesta, a revelia chamada revelia inoperante, então não
produz efeitos, se ele não recorre por algum motivo, tem o reexame necessário, o reexame obrigatório a partir de um piso mínimo de valor. Tudo isso cria muitos desafios e muitas dificuldades para você emplacar uma nova cultura de solução de litígios. E isso, me parece, também está presente na esfera do direito do trabalho e da justiça do trabalho. É natural e não tem nenhum problema nisso, mas é absolutamente natural e desafiador que se implemente uma nova cultura de solução de litígios na esfera trabalhista. E aí a pergunta, que são duas perguntas basicamente, a primeira é se vale a pena e a segunda é como fazer isso. A segunda você só vai enfrentar se a primeira você superar. Quer dizer, vale a pena emplacar uma nova cultura de solução de litígios no âmbito da esfera trabalhista? E a minha resposta, ainda com pouco conhecimento de causa, é absolutamente positiva. Né? Reparem, em nenhum momento eu vou propor aqui que na esfera trabalhista você substitua o judiciário pela arbitragem trabalhista. Se alguém fizer essa proposta, eu acho que vocês podem já encerrar a exposição aqui, todo mundo vai embora, vamos nos dedicar a outros temas, porque não tem nenhuma razão de ser. A proposta que se faz, tanto para a esfera trabalhista, como para a administração pública, como para diversos outros segmentos, é de se sair desse sistema unidimensional de solução de conflitos para um sistema multiportas. Nosso querido diretor, ex-diretor da FGV Direito Rio, professor Joaquim Falcão, ele, numa das primeiras aulas dele na faculdade, ele tenta oferecer uma visão do que seria o sistema de justiça. E ele faz isso no contexto da teoria de sistemas. Então, ele pega nesse momento e ele desenha no quadro o que seria o sistema de justiça no Brasil. Ele não faz isso agora, isso é uma aula que ele dá há mais de 20 anos, mas nessa aula o sistema tem uma porta de entrada, que é o judiciário, e uma porta de saída, que é a sentença. Ele desenha isso no quadro para falar de teoria de sistemas, mas essa versão é a versão perfeita do que foi o sistema de justiça no Brasil nos últimos 30, 40, 50 anos. Um sistema que só tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. E a verdade é que, independentemente das nossas convicções, esse sistema não funciona, ele não deu certo. Esse volume descomunal de processos, e que está em todas as esferas, inclusive na esfera trabalhista, é revelador de um sistema distorcido, um sistema que não entrega a justiça prometida pela Constituição, um sistema que é ineficiente em trazer a paz social e entregar a própria prestação jurisdicional. Tá? E sendo muito franco, não é culpa de ninguém, mas é culpa de todo mundo. Eu tenho dito com frequência isso nas minhas exposições, que o Brasil só ganha da China em dois temas. Nós temos mais em números do que a China em dois temas. É futebol e processo judicial. Mais nada. E isso revela uma distorção positiva no futebol, mas muito negativa na esfera da justiça brasileira. O que a gente pode propor aqui, que não é tirar aquilo que já existe, não é suprimir o direito a uma justiça do trabalho imparcial, com um juiz que vai entregar a prestação jurisdicional, mas é oferecer possibilidades adicionais ao jurisdicionado. A arbitragem trabalhista, junto com a mediação trabalhista, surge nesse contexto. Um sistema em que a porta de entrada não é uma, são várias portas de entrada e várias portas de saída. O novo sistema de justiça que se desenha no Brasil, e isso está em todas as searas, é esse, o sistema multiportas. E aí, a proposta, minha percepção muito humilde, é de que é uma proposta excepcional, porque, na verdade, o que existe aqui para o jurisdicionado, para o trabalhador, é uma opção. Ele pode optar por se servir da arbitragem trabalhista, ele pode optar por se servir na mediação trabalhista. Aliás, nesse sentido, o artigo 507-A da CLT, que foi introduzido com a reforma trabalhista, foi muito prudente. Ele admite interpretações, verdade seja dita, ele admite algumas divergências, porque ele diz lá que será possível a introdução da convenção de arbitragem da cláusula compromissória nos contratos individuais de trabalho, desde que o trabalhador ganhe, no mínimo, 2 vezes o teto da Previdência Social, e aí tem lá um desde que de novo, né? O desde que seja instituída, seja solicitada pelo empregado ou que venha de comum acordo pelo próprio empregado.
A leitura literal do texto sugere que, na verdade, essa solicitação do empregado seria para assinar a convenção, ou inserir a cláusula compromissória no contrato individual. Mas me parece que a interpretação adequada, até porque essa norma, na verdade, reproduz outras normas sobre arbitragem, que inclusive constam da lei de arbitragem, a norma específica que trata de arbitragem para os contratos de adesão, é de que a instituição da arbitragem deve derivar da vontade do empregado. Então, o empregado é que tem que pedir a instauração da arbitragem ou então tem que concordar com a instauração da arbitragem solicitada pela empresa. E aí, na verdade, o empregado tem uma dupla proteção aqui. Ele tem a primeira proteção de que ele tem que concordar em inserir a cláusula compromissória no contrato de trabalho e a segunda proteção, que é no momento subsequente, no momento da instituição, da instauração da arbitragem. Ou ele pede, ou ele concorda com a instauração. Se a gente enxerga dessa maneira, o que a gente está vendo na prática é o seguinte, uma opção do trabalhador. Ele pode ir para a Justiça do Trabalho ou ele pode, eventualmente, ir para a arbitragem. Isso vai ficar muito a critério dele. E aí você está falando de um sistema multiportas que passa a fazer muito mais sentido na esfera trabalhista. Agora, a arbitragem é para todos os casos? Não, não é. Não é. Acho até que o legislador trabalhista poderia ter sido mais conservador. Ele não precisava ter estabelecido esse piso de 2 vezes o salário, o teto da Previdência Social. Poderia ter botado até algo mais. Mas qual o ponto aqui? A arbitragem, ela, por mais barata que seja, ela tem um custo minimamente significativo. Ela tem custo. E exatamente porque tem um custo financeiro, ela reduz o custo do tempo, mas tem um custo financeiro minimamente razoável. Ela não é para qualquer conflito, mas ela é para muitos conflitos. Aonde a arbitragem trabalhista funciona, na minha percepção, perfeitamente bem? Para diretores de grandes empresas, para atletas profissionais, jogadores de futebol. O CBMA, que é a entidade que eu presido, tem uma experiência muito positiva na área trabalhista. Uma experiência de emprego da arbitragem trabalhista para conflitos entre atletas de futebol e seus clubes. E nesse sentido, faz todo sentido que um jogador de futebol que recebe um salário de 1 milhão, de 1,5 milhão de reais, que ele possa optar pela arbitragem como método de solução de conflito. Aliás, não faz sentido nenhum que ele continue. E aí eu peço desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas me parece que não faz sentido nenhum ele insistir na Justiça do Trabalho, em que o magistrado tem, às vezes, milhares de processos para julgar e tem que separar aquele processo muito mais complexo, com valores muito mais significativos envolvidos, vai ter que parar a vida inteira dele para olhar aquele caso em detrimento dos demais. Essa é uma percepção que eu tenho, mais uma vez, de fora, não é de dentro. Desde o início eu referi aqui as minhas limitações pessoais. Bom, além disso, quais são os desafios aí que se revelam na minha percepção para implementar efetivamente a arbitragem na administração pública? Primeiro, falei aqui de custo. A gente tem feito um esforço, lá no CBMA mesmo fiz um esforço relevante para a redução de custos, para viabilizar, tentar compatibilizar a arbitragem trabalhista com os interesses dos empregados em geral. O que a gente fez? A gente emplacou um regulamento de arbitragem trabalhista em que os custos são muito menos significativos do que para a arbitragem ordinária. Então, uma tentativa de acomodar essa realidade, porque não é a mesma coisa. Evidentemente, falar de uma arbitragem comercial, de cunho societário, com valores envolvidos de 500 milhões de reais, não é a mesma coisa que falar de uma arbitragem trabalhista, cujos valores envolvidos não ser de 4, 5, vamos dizer, no máximo 10 milhões de reais. Então, são coisas diferentes e a gente tem que tratar isso como questões diferentes. Reduzir custos é fundamental. E aí, eu mesmo passo uma mensagem aqui, quem me conhece bem, o Miguel me conhece muito bem, enfim, mas eu sou uma pessoa tento ser uma pessoa muito democrática, eu tento escutar o que as pessoas têm para dizer. Se vocês enxergarem dentro do CBMA que tem melhorias e aperfeiçoamentos para serem produzidos, eu quero que vocês me digam, entendeu? Estou à disposição para ouvir, para escutar sempre. Recentemente, havia uma reclamação intensa do setor esportivo de que os custos estavam muito altos, a gente mudou o regulamento para atender o setor desportivo exatamente com o objetivo de reduzir esse custo. E, aliás, o caso que levou a esse problema é um caso trabalhista.
Então, isso eu posso dizer porque é público, muito embora a arbitragem seja confidencial, e a gente está falando de uma questão que é absolutamente pública. O Fred, jogador de futebol hoje do Cruzeiro, antes era jogador do Atlético Mineiro, ele, quando sai do Atlético Mineiro, e aí eu não conheço os detalhes da história, mas parece que ele assina uma cláusula contratual dizendo o seguinte: olha, você pode ir para qualquer clube, menos para o Cruzeiro. Se você for para o Cruzeiro, você tem que pagar uma multa de 10 milhões. E aí ele vai para o Cruzeiro. E aí surge o conflito que mistura Fred com o Atlético Mineiro de um lado, mas ao mesmo tempo Cruzeiro com Atlético, Cruzeiro com Fred, enfim, um super conflito ali. E aí, qual é o efeito dessa história? Isso vai lá para a CBF, que tem uma discussão na chamada CNRD, Comitê Nacional de Resolução de Disputas, em que se discute exatamente o direito envolvido. E aí, o Fred ele sai perdedor nessa disputa, e ele vai para a Justiça do Trabalho e pede uma liminar. Por quê? Porque a instância recursal máxima do futebol brasileiro para essas questões é o CBMA, por força de uma nomeação feita pela CBF. Isso está no regulamento da CBF, nos estatutos da CBF. O que faz o Fred? Ele vai para a Justiça do Trabalho e consegue uma liminar dizendo que os custos eram muito altos. E aí eu comecei a dialogar com o setor esportivo. Eu falei: vem cá, nosso custo está muito alto. Mesmo está muito alto. Ele era mais barato do que o CAIS, que foi o motivo que a gente tirou a questão lá da Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, e trouxe para o CBMA, quer dizer, o diálogo com a CBF foi nesse sentido: olha, para que vocês vão deixar no CAIS? Tem um custo logístico enorme, você paga tudo em franco suíço, tudo muito complicado, tem que ter 2 advogados, um brasileiro e um estrangeiro, vamos tirar de lá, vamos jogar para cá para o Brasil, trazer isso, é uma questão estritamente doméstica, vamos resolver isso no Brasil por um custo muito menor. E aí, a CBF concorda com esse modelo, a gente reduz o custo, mas já não foi o suficiente. Por quê? Reduziu o custo, aumentou a demanda. E aquele que tem interesse em levar as questões para o CBMA começou a reclamar do custo. Conversamos, dialogamos e conseguimos encontrar um novo modelo, um modelo que é o que parece mais equilibrado. O termo vai dizer se ele realmente atende às demandas do setor. Eu espero que sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui aberto para esse diálogo constante com todos vocês e com todos os interessados. Só para concluir, que eu já vi que o meu tempo ali faltam 16 segundos, o segundo desafio que me parece igualmente relevante no campo da arbitragem trabalhista é o da nomeação de árbitros. Reparem, na arbitragem comercial comum, você não tem um histórico que existe na área trabalhista, que é o histórico de que ou você é advogado do empregado ou você é advogado do empregador. E aí, para reduzir custo, um dos elementos importantes é você ter a figura do árbitro único, porque você está reduzindo o custo, não precisa ter 3 árbitros, tem um. Só que aí é aquela história: o empregado ele vai aceitar como árbitro único um advogado que historicamente é advogado de empregador? E o empregador vai aceitar como árbitro único um advogado que historicamente é advogado de empregado? Não. Então, quem vai ser esse árbitro? Esse é um dos grandes desafios da arbitragem trabalhista, diferente do que existe em todos os outros modelos de arbitragem que eu, pelo menos, conheço. Como é que a gente supera esse ponto? Olha, eu tenho algumas reflexões sobre o assunto. Acho que na arbitragem trabalhista, os acadêmicos têm um papel muito importante a cumprir. Na arbitragem trabalhista, os ex-magistrados, magistrados aposentados, têm um papel muito importante a cumprir, porque são, talvez, os ambientes em que você tem um maior equilíbrio para evitar essa coisa de ser o advogado de empregado ou o advogado de empregador. Mas esse é um desafio, sem sombra de dúvida. Eu até gostaria de escutar os meus pares aqui sobre o tema. Enfim, eu acho que eu poderia falar mais algumas coisas, mas eu acho que as minhas mensagens estão passadas. Quero agradecer pelo tempo de vocês. Muitíssimo obrigado.